Lucas é bem claro neste trecho. Ele mostra que haverá sinais no sol, nas estrelas e na lua. Talvez queira nos falar sobre os objetos dos céus, como mísseis, UFOs, a conquista da lua pelos astronautas. Esses fatos estariam marcando a época desses acontecimentos terríveis. A verdade é que hoje, neste final de século, estamos vivendo estes sinais a todo instante. Mas Lucas nos fala de um momento específico, o momento da transição e dos acontecimentos que estarão prestes a ocorrer. Quando ele diz, e na terra consternações das gentes pela confusão em que os porá o bramido do mar e das ondas. Será porque o planeta começará a sofrer fortes mudanças na crosta, e é óbvio, as águas serão as primeiras a sentirem e a perturbarem-se com a movimentação teutônica crescente. É óbvio que todos estarão morrendo de medo por causa das previsões dos cientistas, religiosos e videntes, além do que estará sendo divulgado pelos meios de comunicação. Quando se diz que, abre aspas, as virtudes do céu se abalarão, fecha aspas, significa talvez que o comando geral do Projeto Terra dará a ordem final para o desenrolar geral do processo de transição. Assim, todo o astral Terra também será alterado com a chegada maciça dos milhões de desencarnados nesses acontecimentos repentinos. Outras religiões. Começaremos citando os Mormons. É muito interessante o nome dado à Igreja dos Mormons. Abre aspas, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fecha aspas. Essa religião, em especial, enfatiza o final dos tempos e convoca todos os seus seguidores a prepararem-se com obstinação para suportarem esses acontecimentos que, segundo eles, ocorrerão nesta geração. Os Mormons realizaram a construção de um abrigo nuclear nas montanhas rochosas dos Estados Unidos da América, com o desejo de abrigarem toda a genealogia da Igreja. Possui nesta base uma fantástica biblioteca microfilmada com exemplares de milhões de livros, tentando assim preservar o conhecimento humano para a posteridade. Computadores, máquinas, grandes variedades de alimentos em conserva. Enfim, gastaram milhões de dólares e ainda hoje continuam equipando esta base e construindo outras em diferentes lugares do mundo. São Malaquias. São Malaquias fez algumas profecias para a Igreja Católica. Vamos salientar apenas uma delas. Abre aspas, tu és Petrus Romanus, último pontífice do verdadeiro Deus, suprema sé na desolação do mundo, fecha aspas. Ele nos revela que Petrus Romanus, Pedro II, será o último Papa, que reinará em pleno momento de transição planetária. Talvez seja aquele Papa que Nostradamus nos revela, o qual mudará sua residência de Roma. As mensagens de Fátima. Em 1917, no vilarejo de Fátima, 3 crianças pastoras, Lúcia de Jesus Santos, de 10 anos, seus primos Francisco, de 9 anos, e Jacinta, de 7 anos, tiveram uma visão de uma mulher luminosa, um belo ser do astral superior, que transmitiu a elas informações proféticas de profundo valor para a humanidade dos nossos tempos. No dia 13 de maio, precisamente ao meio-dia, as crianças pastoras descansavam do forte sol sob a árvore, quando sentiram-se tocadas por um vento estranho. Logo após, foram ofuscadas por um clarão e na copa da árvore surgiu uma visão belíssima, uma radiante e bela jovem que lhes pediu para que voltassem àquele lugar nos próximos 6 meses, sempre no dia 13.
As crianças relataram aos pais e logo a notícia se espalhou por todo o vilarejo. No dia 13 de junho, cerca de 50 pessoas reuniram-se no local para assistir o segundo encontro das crianças com a figura luminosa. Lúcia caiu num estado de transe que impressionou a todos, mas ninguém conseguiu ver nada. No entanto, quando ela disse que a santa estava indo embora, um sopro de vento agitou a árvore fortemente, e todos interpretaram esse sopro como um sinal divino. No mês seguinte, cerca de 5.000 pessoas estavam no mesmo lugar e presenciaram Lúcia se contorcendo em transe, aterrorizada, afirmando ter visto o inferno. A multidão não conhecia os detalhes das visões, mas acreditaram na vidente, inclusive com a confortante promessa do final da Primeira Guerra Mundial. Em agosto, novamente, um grande número de pessoas concentraram-se em Fátima, assustando as autoridades que prenderam as crianças. No entanto, a grande pressão popular forçou a libertação delas, e o encontro aconteceu no dia 19. Foi quando a visão anunciou um grande milagre para a próxima aparição. Em setembro, cerca de 70.000 pessoas estavam no local. A jovem luminosa revelou ser a Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário, a Mãe de Deus. A multidão delirou. Lúcia entrou em transe e apontou para o sol, e todos viram o sol mudando de cor, lançando raios estranhos e girando em torno de si, no mínimo 3 vezes. O fato espalhou-se pelo mundo inteiro e a humanidade consolou-se com o final da Primeira Grande Guerra. Mas a Igreja Católica entrou em cena e iniciou um rigoroso inquérito em 1922, que Lúcia enfrentou com calma e muita dignidade. Ela era a única testemunha, pois as outras 2 crianças haviam falecido, como havia previsto a santa. Depois de anos de investigações, em 1930, o culto a Nossa Senhora do Rosário foi autorizado pelo bispo de Leira. A pedido da Igreja, Lúcia escreveu 3 documentos detalhados das visões e anúncios da Virgem Maria. Em 1938, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XII divulga o conteúdo do primeiro documento. Nele, Lúcia dizia que a Virgem Maria avisou-a do falecimento de seus primos, e os fatos confirmaram as previsões. O segundo documento foi publicado em 1942, no 25º aniversário das aparições. Nele havia um relato sobre a visão do inferno. Lúcia viu os horrores da Segunda Guerra Mundial. O texto dizia o seguinte, abre aspas, a senhora, abrindo os braços, como das vezes anteriores, mostrou uma visão do inferno, um mar de fogo no qual estavam mergulhados os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e brilhavam como formas humanas. Fecha aspas. Viste o inferno, dizia a visão, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvá-las, o Senhor deseja estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado. Se for feito o que eu disser, muitas almas obterão a salvação eterna e haverá paz. A guerra, está chegando ao fim, mas não passará muito tempo no próximo pontificado 2, para que comece outra ainda pior, se não terminarem as ofensas ao Senhor. Quando virdes a noite iluminada por uma luz desconhecida, 3, sabereis que esse é o grande sinal dado por Deus, porque está próxima a punição do mundo por seus muitos delitos, mediante guerra, fome, perseguições contra a Igreja e contra o Santo Padre. Para impedir que isso aconteça, virei pedir a consagração do mundo ao meu coração imaculado e a comunhão reparadora
dos primeiros sábados do mês. Ouvidos os meus pedidos, a Rússia se converterá e haverá paz. Caso contrário, uma propaganda ímpia difundirá pelo mundo seus erros, suscitando guerra e perseguições contra a Igreja. Muitos entre os bons sofrerão o martírio. O Santo Padre sofrerá muito e numerosos países serão aniquilados. 1. Aqui referia-se ao fim da Primeira Guerra Mundial. 2. Nesse trecho provavelmente mencionava a invasão da Áustria e da Tchecoslováquia pelos nazistas em 1938. 3. A aurora boreal iluminou com fortes lampejos de sangue o céu na noite de 24 para 25 de janeiro de 1938. Foi esse o sinal que marcaria o início da Segunda Guerra Mundial. Quanto ao terceiro documento, a tão esperada terceira mensagem de Fátima deveria ter sido revelada ao mundo em 1960. Entretanto, havia apenas registros de algumas informações que vazaram de credibilidade relativa. Certamente seu conteúdo catastrófico fez com que a Igreja não tivesse coragem de revelar ao público para não provocar pânico. Quanto ao vazamento de informações, destaco a que julgo a mais confiável. Um extrato publicado pelo jornal alemão, entre aspas, Neves Europa, de Stuttgart, em 15 de outubro de 1963, assinado por L. Heinrich, um profundo estudioso dos episódios de Fátima e que nunca foi desmentido pelo Vaticano. Segundo o artigo, João 23, depois de ter lido e ponderado sobre a mensagem, teria decidido enviar cópias do documento às 3 principais potências da época: Estados Unidos, Rússia e Inglaterra. Essa informação teria sido obtida de um vazamento de informações em Moscou. Aqui, um texto em sua íntegra. Abre aspas. Sou a Mãe de Deus, minha pequena, e a ti confio esta mensagem para o mundo. Peço-te para torná-la pública. Encontrarás muitas resistências, mas não tenhas medo. Os homens precisam corrigir-se. Com súplicas humildes, devem pedir perdão para os pecados cometidos. Desejas que te dê um sinal? Ei-lo. Um grande castigo cairá sobre a humanidade ao longo da segunda metade do século XX. Já revelei isto às crianças Melanie e Maximin em La Salette, e hoje repito para ti, porque minhas palavras foram desatendidas. Em nenhuma parte do mundo há ordem. Satã reina nos postos mais altos. Ele conseguira seduzir os espíritos dos grandes cientistas que desenvolvem as armas com as quais será possível destruir em poucos minutos grande parte da humanidade. Terá sob seu domínio os poderosos e o incitará a fabricar uma grande quantidade de armas mortais. O tempo das grandes provações chegará também para a Igreja. O que estiver podre cairá e o que cair não mais se levantará. Uma grande guerra estourará na segunda metade do século XX. Fogo e chamas cairão dos céus e as águas dos oceanos se transformarão em vapor. Milhões de homens perecerão de hora em hora. Os sobreviventes invejarão os mortos, porque para qualquer lado onde se olhe, só haverá aflição, miséria e ruínas em todos os países. Virá o tempo dos tempos e o fim de todos os fins, se a humanidade não se converter e tudo permanecer como está hoje, ou pior, se vier a se agravar. Por último, os que sobreviverem a todos esses acontecimentos proclamarão novamente Deus e a sua glória. Vai, minha pequena, e diga ao mundo: eu estarei sempre ao teu lado para ajudar-te nessa obra. Fecha aspas. Dessa forma, nota-se algo muito interessante. A
A primeira mensagem de Fátima falava do final da Primeira Guerra Mundial. B. A segunda continha previsão clara da Segunda Guerra Mundial e advertência dos seus horrores. C. A terceira, pela lógica, só poderá estar anunciando a Terceira Guerra Mundial em nível de catástrofe que só agora, com o advento da era nuclear, podemos avaliar as consequências. Sendo assim, dá para acreditar em um inevitável conflito da humanidade, devido ao próprio grau de insanidade em que estão os homens desta tão aclamada civilização tecnológica do século XX. Cabe ao leitor tirar suas próprias conclusões. Apenas apresentamos os fatos. Os espíritas. Os espíritas aqui no Brasil também recebem mensagens proféticas dos espíritos. Ramatiz, um dos espíritos que psicografa através do médium Hercílio Mais, comenta em suas profecias a origem cósmica de um astro errante que passaria próximo da Terra, causando grandes catástrofes geológicas. Novamente surge aqui o nosso já comentado astro X. Segundo Ramatiz, este astro intruso seria 3.200 vezes maior que a Terra e o seu período orbital seria de 6.666 anos, curiosamente o número da besta do Apocalipse de João. A influência deste astro começou em 1950, tendo seu auge de atuação entre 1992 e 1999, onde ocorreria uma verticalização do eixo rotacional da Terra com relação à elíptica solar. No entanto, no meio desse processo, toda sorte de catástrofes e guerras assolariam o mundo. Lamas tibetanos. Nicholas Roerich, um profundo estudioso das culturas e religiões tibetanas, escreveu em seu livro As Palavras de um Lama, erudito em relação ao final dos tempos. Abre aspas. As estrelas manifestam uma nova evolução. O fogo cósmico aproxima-se novamente da Terra. De novo, a humanidade será submetida à prova para ver se o espírito progrediu suficientemente. Fecha aspas. Registros védicos. Os Vedas, o livro sagrado da Índia, também contém textos proféticos com relação ao final dos tempos. Cabe aqui apresentar um registro de grande conteúdo profético. Abre aspas. Assim não se deixará de se acentuar o declínio do Kali Yuga, até que a raça humana se aproxime do seu aniquilamento. Quando o fim da Idade das Trevas estiver próximo, uma parte da essência divina que existe na própria natureza espiritual, Kalki Avatara, descerá ao mundo dotado de suas 8 qualidades sobrenaturais. Restabelecerá a justiça no mundo quando o Sol, a Lua, Tishya e o planeta Júpiter estiverem juntos na mesma morada. Voltará a era de Krita. Fecha aspas. Aqui existe algo muito importante. A manifestação Kalki, Avatara, significando talvez a presença de um ser crístico em meio às conturbações do final dos tempos. Alguns dados astronômicos também são revelados para marcar a época desses acontecimentos. Abre aspas. Quando o Sol, a Lua, Tishya e o planeta Júpiter estiverem juntos na mesma morada. Fecha aspas. Neste caso, o termo na mesma morada significa mesma constelação, ou seja, mesma casa zodiacal. Pelos dados podemos ver que se trata da constelação de Câncer, pois o termo Tishya talvez se refira à estrela mais brilhante da constelação de Câncer. Alguns pesquisadores acreditam que Tishya possa ser o astro X. As profecias de Edgar Cayce. 18/3/1887,
a 3/1/1945. Casey foi um dos maiores videntes americanos que, quando em transe mediúnico, profetizava e realizava curas milagrosas. Muitas de suas profecias se cumpriram e sua fama tornou-se internacional. Reproduzimos um resumo de suas principais previsões para o final dos tempos. 1. Um cientista perguntou a Casey como seria o primeiro século do terceiro milênio. O vidente ficou algum tempo em silêncio e respondeu: "Não estou absolutamente certo de que haverá um próximo século." 2. O ano de 1998 será o tempo das grandes mudanças. Transformações sociais e geológicas abalarão profundamente o planeta. Desta data em diante, as mudanças serão mais radicais e profundas. Segundo as palavras de Casey, as mudanças serão como elos de uma longa corrente. 3. Em 28/7/40, Casey fez a seguinte profecia: a Atlântida surgirá novamente e antes do fim deste século. Alguns cientistas pediram mais esclarecimentos e ele acrescentou, abre aspas, em certos pontos do globo o solo ficará totalmente desfigurado, muitas coisas desaparecerão e muitas outras virão novamente à luz. O homem não valerá mais que um grão de areia, desaparecerá num oceano de lama. Fecha aspas. 4. Aqui, Casey profetiza mudanças dos polos terrestres, com variação da inclinação do eixo rotacional da Terra. Em suas palavras, temos, abre aspas, a temperatura da Terra mudará de forma repentina porque será modificada a inclinação do planeta. Fecha aspas. 5. O profeta também faz previsões sobre as atividades vulcânicas com as seguintes palavras, abre aspas, muitos vulcões extintos voltarão a ficar ativos. O Vesúvio e o Pelés provocarão catástrofes. Fecha aspas. 7. Modificações profundas na Europa também são previstas pelo profeta. Abre aspas. O sul da Europa mudará num piscar de olhos. Muitas terras serão submersas e muitas outras emergirão. Fecha aspas. 8. Previsões para a costa leste dos Estados Unidos da América. Abre aspas. Áreas inteiras da costa leste dos Estados Unidos da América e a cidade de Nova York desaparecerão durante a próxima geração, mas as regiões meridionais da Carolina e da Geórgia desaparecerão antes. Fecha aspas. 9. Documentos da verdade. Abre aspas. Em 3 lugares da Terra foram escondidos os documentos da verdade. Quando a humanidade vier a descobri-los, muitas coisas mudarão. Os conceitos de riqueza e pobreza serão modificados. Serão superados os conceitos de esquerda e direita e todo o conflito entre capital e trabalho. Fecha aspas. Casey nos revela aqui uma grande descoberta para a humanidade. Creio ser a descoberta de 3 bases intraterrenas com subsídios para a reconstrução do mundo no terceiro milênio. A seguir, o profeta refere-se a uma cidade de ouro que ainda não foi descoberta. Abre aspas. Há uma cidade de ouro na Tailândia que ainda não foi descoberta. Fecha aspas. Poderá ser algum vestígio da Atlântida ou outra base intraterrena. O termo ouro pode ser uma metáfora ou mesmo real, visto ser uma cidade construída com tecnologia superior, e a utilização do ouro em sua decoração pode ser um fato. Como podemos notar, essas datas profetizadas por Casey já passaram e os eventos não aconteceram. Esses profetas não eram infalíveis, nem tampouco extremamente precisos.
Esses eventos ainda poderão ocorrer porque essas datas e períodos podem ser manipulados pelos mentores do projeto Terra. Temos que aguardar os eventos para podermos avaliar melhor os fatos. O karma planetário e as profecias. No ano de 1992, eu estava muito preocupado com as questões das profecias, pois em meus cursos e palestras o público constantemente me questionava sobre esse tema. Resolvi então fazer um estudo profundo sobre ele dentro de uma visão mais sólida e científica. Passei a estudar todos os grandes profetas e suas profecias, tentando analisar todas as possibilidades para encontrar um padrão de lógica que pudesse ser consistente com observações científicas e astronômicas. Certo dia eu estava em uma reunião mediúnica quando um mestre espiritual se manifestou no nosso grupo. Nesse momento resolvi questioná-lo sobre as profecias e sobre os fenômenos apocalípticos. Ele então respondeu: a grande fúria virá da Indonésia. Pedi mais explicações sobre esse fato e ele continuou afirmando que quando houvesse nessa região um grande terremoto, este iria provocar uma gigantesca onda que chegaria a atingir as zonas costeiras de vários países. Esse seria o sinal de que os distúrbios planetários estariam começando e o planeta viria a sofrer grandes perturbações geológicas. Depois dessa reunião, passei a estudar a fundo a região da Indonésia e sua estrutura geológica para entender se seria possível que um evento dessa natureza naquela região afetasse todo o planeta. Então, cheguei à conclusão que a região da Indonésia está localizada às margens de uma das maiores fendas geológicas do planeta. Essas fendas são junções das placas tectônicas onde ocorrem grandes atividades sísmicas e com uma quantidade de mais ou menos 150 vulcões ativos. Comecei então a construir um mapa específico da região e mostrar como um terremoto gigantesco gerado a partir da Indonésia poderia afetar as zonas costeiras distantes. Nesse mapa, coloquei até a possibilidade do Brasil ser atingido por esse maremoto. Passei então a fazer algumas palestras pelo Brasil sobre esse tema, divulgando a possibilidade desse evento ocorrer. Essas palestras com a exibição desses mapas foram gravadas em vídeos e distribuídas por todo o Brasil, para grupos interessados nesse tema. Nessas palestras eu abordava várias profecias, entre elas a queda de cometas e asteroides, mudanças estruturais no Sol, passagem astronômica de um astro errante, causando perturbações gravitacionais na Terra e afetando seu eixo rotacional. Como astrofísico, conheço muito bem essas questões e suas implicações técnicas. Se algo desse porte ocorresse, certamente as regiões geologicamente mais frágeis do planeta seriam as primeiras afetadas. Assim, passei a enfatizar a região da Indonésia como alvo prioritário de uma possível catástrofe natural. Muitos anos se passaram desde 1992 e muitos se esqueceram das previsões proféticas. O final do milênio chegou e nada de concreto ocorreu, apesar da maioria das pessoas estarem convicta de que a virada do milênio seria o auge do cumprimento das profecias. Como nada aconteceu, o mundo passou a esquecer essas visões destrutivas e os profetas ficaram adormecidos. Meus alunos também se esqueceram do fato, e essa minha palestra de 1992 caiu no esquecimento. Porém, eu nunca me esqueci das previsões e sempre as reforçava em minhas palestras. Eu estava dando uns cursos em novembro de 2004, quando novamente mostrei aos presentes esses mesmos mapas de 1992, confeccionados à mão, em cartolina e de forma bem simples,
Eu nunca havia me esquecido daqueles alertas. Então, quando o grande terremoto sacudiu a Indonésia no dia 26 de dezembro de 2004, gerando a grande tsunami, maremoto, de proporções catastróficas e um tremor de terra de mais de 9 pontos na escala Richter, fiquei abismado. Estava vendo ali o cumprimento de minhas previsões mais ameaçadoras. Nos dias que se seguiram, meu telefone e ainda minha caixa de e-mail ficaram congestionados com questionamentos e perguntas sobre o fato. Tive que organizar uma conferência com urgência para acalmar as pessoas e tratar do fato com mais afinco. Apareceram centenas de pessoas para essa conferência e quase não conseguimos acomodar a todos em nosso espaço. Até hoje não existem bases científicas reais para prever terremotos e maremotos. Apenas podemos dar probabilidades desses eventos acontecerem em determinadas regiões que possuem estruturas geológicas propícias para isso. No entanto, eu apenas segui uma informação espiritual e, com base nela, passei a efetuar estudo das possibilidades reais deste evento acontecer. Verifiquei que nessa região, embora fosse muito sísmica, ninguém ou nenhuma autoridade da região se preocupava com eventos dessa natureza. Era muito mais lógico esperar um evento desses na Califórnia, nos Estados Unidos, ou no Japão, do que nessa pequena ilha. Geologicamente, essas regiões são muito mais ativas e estudadas com instrumentos moderníssimos, e a própria ciência vem esperando um grande terremoto chamado Big One pelos americanos. Muitos não acreditaram quando lancei a teoria de que poderia haver um grande terremoto seguido de um grande maremoto na região da Indonésia. No entanto, ele ocorreu exatamente nas condições e nos locais previstos nos meus estudos em 1992. Para ver o vídeo com o trecho dessa palestra proferida em 1992 e a apresentação do mapa em questão, os leitores poderão acessar meu site na internet no seguinte endereço: www.laerciobfonseca.com.br. As placas tectônicas. A crosta terrestre não é uma estrutura contínua, mas sim dividida em vários blocos interligados, chamados de placas tectônicas. Essas placas são separadas por grandes fendas onde ocorrem as atividades vulcânicas. Através dessas fendas, o magma sobe do manto para a superfície, adicionando novos materiais à crosta. Isso faz com que esses imensos blocos se movimentem, causando atrito entre as placas, gerando terremotos. O conceito de placas tectônicas é relativamente recente. Ele propõe que todos os terremotos, atividades vulcânicas e processos de formação de montanhas são causados pelo movimento contínuo de blocos rígidos chamados placas, que compõem a capa da superfície da Terra. Os movimentos de deriva são os responsáveis pela formação dos atuais continentes, que se formaram a partir de um único bloco chamado Pangea. Por essa teoria das placas tectônicas desenvolvida por Uli Jenner, a superfície da Terra é composta de uma série de placas de vários tamanhos, como se fosse um ovo com a casca toda trincada. Quando ocorre uma grande pressão interna vinda do interior da Terra, devido ao aquecimento do magma, o que é muito comum no limite entre placas, esse magma extravasa para a superfície, provocando um afastamento entre as duas placas. Mas se de um lado ocorre afastamento de outro diferente, placas podem se colidir. Quando essa colisão ocorre e as rochas vizinhas são moles, dá-se a formação de montanhas.
Essa é a origem do dobramento da crosta, como, por exemplo, a cordilheira do Himalaia. Devido a essa pressão do magma, faixas ou zonas de tensão e atrito podem se formar junto ao limite entre duas placas. Se as rochas vizinhas forem pouco resistentes e não maleáveis, possivelmente ocorrerão fraturas. Quando os blocos de rochas fraturados deslizam, deslocam-se um em relação ao outro. Dizemos que houve um falhamento. Como exemplo, temos a falha de San Andreas, nos Estados Unidos. Essas falhas geológicas são verdadeiras trincas na crosta terrestre e são zonas de grandes atividades sísmicas em constante movimentação. Em 1915, o alemão Alfred Wegener publicou a teoria da deriva dos continentes, propondo que há 200 milhões de anos atrás, todas as massas emersas na Terra estariam reunidas em um único supercontinente denominado Pândia, envolto por um mar universal, a Pantalassa. Posteriormente, essa massa continental fraturou-se em partes menores que se dispersaram em consequência de movimentos horizontais. Além da semelhança entre as margens dos continentes, que se encaixam como um quebra-cabeça, Wegener buscou evidências geológicas, paleontológicas e climáticas, particularmente nos continentes do hemisfério sul, para fundamentar sua hipótese. Ele acreditava que a força para impulsionar a movimentação dos continentes seria derivada das marés e da própria rotação da Terra. No entanto, existem dificuldades de ordem física e matemática para sustentar esse modelo de movimentação, e por isso a teoria sofreu forte oposição dos principais cientistas da época, caindo praticamente no esquecimento. Supercontinente Pângea há 200 milhões de anos. Uma grande revolução científica aconteceu nos anos 60. Com o aporte de inúmeras e novas informações, particularmente no campo da geologia e da geofísica marinha. Melhor conhecimento do fundo dos oceanos, desenvolvimento do paleomagnetismo, do conceito das falhas transformantes, da localização mais precisa dos terremotos, etc. A partir dessas ideias, entre 1967 e 1968, nasce a teoria da tectônica de placas com os trabalhos de J. Morgan, X. Le Pichon e D. Mackenzie, entre outros autores. Os movimentos das placas. O tectonismo compreende movimentos lentos na crosta terrestre que provocam o deslocamento dos continentes. Esses podem ser verticais ou horizontais. Os verticais levantam ou rebaixam a crosta em longo espaço de tempo e acontecem, por exemplo, na Península Escandinava, norte da Europa, que a cada século sobe 38 centímetros. Os horizontais são deslocamentos intensos que levam à formação de cadeias de montanhas. Ocorrem nas áreas de choque das placas tectônicas e causam grandes enrugamentos ou dobras que chegam a atingir quilômetros de altitude. O vulcanismo atua quando o magma, rochas em fusão vindas do manto terrestre, atinge a superfície, e os abalos sísmicos ocorrem quando a pressão desse magma provoca movimentação entre blocos de rochas situados no caminho dessa lava. Placas tectônicas e terremotos. O terremoto é um movimento brusco e repentino do terreno resultante de um falhamento. Portanto, a ruptura da rocha é o mecanismo pelo qual o terremoto é produzido. As rochas comportam-se como corpos elásticos e podem acumular deformações quando submetidas
a esforços de compressão ou tração. Quando esse esforço excede o limite da resistência da rocha, esta se rompe ao longo de um plano novo ou pré-existente de fratura, chamado falha. A imensa maioria dos terremotos tem origem tectônica, isto é, estão associados a falhamentos geológicos, porém alguns terremotos podem ser também ocasionados por atividades vulcânicas ou pela própria ação humana, que neste caso recebe a denominação de sismos induzidos. Como exemplos significativos, tem os sismos produzidos por explosões nucleares ou gerados pela criação de grandes reservatórios hidrelétricos. Os maiores eventos, tanto de origem induzida quanto vulcânica, sempre apresentam magnitudes muito inferiores aos grandes terremotos tectônicos. Intensidade, magnitude, grandezas diferentes. Intensidade sísmica é uma medida qualitativa que descreve os efeitos produzidos pelos terremotos em locais da superfície terrestre. A classificação da intensidade sísmica é feita a partir da observação in loco dos danos ocasionados nas construções, pessoas ou no meio ambiente. Existem diferentes escalas de intensidade. A mais utilizada particularmente no Ocidente é proposta por Giuseppe Mercalli em 1902, posteriormente alterada em 1931. Mercalli modificada, 1931. Ela possui 12 graus indicados por algarismos romanos de 1 até 12. Veja a escala de intensidade de Mercalli modificada. Grau de intensidade: 1. Sensação, não percebido. 2. Sentido por pessoas em repouso ou em andares superiores. 3. Objetos pendurados são balançados um pouco, vibração leve. 4. Vibração, como a causada pela passagem de caminhões pesados. Chacoalhar de janelas e louças, carros parados são balançados. 5. Objetos pequenos são derrubados, quadros são movidos. 6. Sentidos por todos, deslocamento de mobília, danos, louça e vidraças quebradas, queda de mercadorias, rachadura no reboco. 7. Percebido por motoristas dirigindo, dificuldade em manter-se em pé, sinos tocam, danos, quebra de chaminés e ornamentos arquitetônicos, queda de reboco, quebra de mobília, rachaduras consideráveis no reboco e alvenaria, algumas casas de argila tombadas ou desabadas. 8. Pessoas dirigindo automóveis são perturbadas, galhos e troncos quebrados, rachaduras em solo molhado, destruição, torres de água elevadas, monumentos, casas de adobes, danos severos e moderados, estrutura de tijolo, casas de madeira quando não estão firmes com a fundação, obras de irrigação, diques e represas. 9. Solo seriamente rachado, crateras de areia, desabamentos, destruição, alvenaria de tijolo não armado, danos severos a moderados, estruturas inadequadas de concreto armado, tubulações subterrâneas. 10. Desabamentos e solo rachado, destruições de pontes, túneis, algumas estruturas de concreto armado, danos severos a moderados, maioria da alvenaria, barragens, estradas de ferro. 11. Distúrbios permanentes no solo. 12. Danos quase totais. É no epicentro do terremoto que normalmente o grau de intensidade é mais elevado e seus efeitos vão diminuindo à medida que se afasta dessa área. Não existe correlação direta entre magnitude e intensidade de um terremoto. Um terremoto forte pode produzir intensidade baixa ou vice-versa. Fatores como a profundidade de foco, distância epicentral, geologia da área afetada
e qualidade das construções civis são parâmetros que acabam por determinar o grau de severidade do terremoto. Magnitude. É uma medida quantitativa do tamanho do terremoto. Ela está relacionada com a energia sísmica liberada no foco e também com a amplitude das ondas registradas pelos sismógrafos. Para cobrir todos os tamanhos de terremotos, desde os microtremores de magnitude negativas até os superterremotos com magnitudes superiores a 8.0, foi idealizada uma escala logarítmica sem limites. No entanto, a própria natureza impõe um limite superior a esta escala, já que ela está condicionada ao próprio limite de resistência das rochas da crosta terrestre. A magnitude e energia podem ser relacionadas pela fórmula descrita por Charles Richter em 1935. A magnitude da escala Richter é baseada numa equação logarítmica, o que significa que um terremoto de grau 5 é 10 vezes mais forte que um de grau 4 e provocou 32 vezes mais deslocamento de energia. Um terremoto de grau 1 equivale à explosão de menos de 1 kg de dinamite, enquanto um de grau 8 significa o mesmo de uma explosão de 6 milhões de toneladas de dinamite. As novas expectativas para a falha da Indonésia. Pressões nas falhas geológicas da ilha de Sumatra, na Indonésia, podem gerar outro grande terremoto e possivelmente mais tsunamis, diz um estudo publicado na revista científica Nature. Segundo pesquisadores da Universidade do Ulster, Irlanda do Norte, o terremoto ocorrido em dezembro, que provocou as devastadoras ondas gigantes na região do Oceano Índico, aumentou a pressão sobre a falha de Sumatra e os sulcos do solo oceânico. Essa região se tornou altamente instável e poderá causar novos e grandes terremotos e maremotos. Uma nova ruptura de uma dessas falhas poderia detonar um tremor de 7 a 7,5 pontos na escala Richter em terra e de 8 a 8,5 no fundo do mar e possivelmente até em maior escala. O terremoto de dezembro ocorreu quando a placa tectônica da Índia escorregou para baixo da placa da Birmânia. Depois de um terremoto, o deslocamento das placas geralmente deforma a camada externa, o que aumenta a pressão sobre as outras falhas geológicas na área atingida. Esse tipo de evento localizado pode também gerar zonas de pressão em outros pontos da placa e se espalhar por todo o planeta. Assim, essas tensões podem gerar terremotos em sequência. No caso, o Japão, Irã, Índia e vários outros países localizados ao longo das falhas geológicas circunscritas em sequência com a falha da Indonésia. Assim, esses países correm grandes riscos de sofrer abalos fortes e tsunamis. Pressões. Os cientistas da Irlanda do Norte analisaram informações sobre o deslocamento que se seguiu ao tremor de dezembro para calcular as pressões localizadas sobre a região. Essas pressões podem ser medidas entre as placas para se saber das probabilidades de novos abalos. Eles se concentraram na falha de Sumatra, que atravessa a ilha, e a vala de Sunda, cuja ruptura causou os tsunamis em dezembro de 2004. Descobriram que ambas estavam bastante carregadas em termos de estresse pelo terremoto de 26 de dezembro, segundo afirmou o líder da equipe, John McCloskey. Esse cientista afirma com segurança que aumentou de forma significativa o risco de que um novo terremoto de grandes proporções aconteça na região.
Os cientistas disseram que não é possível prever quando o tremor ocorreria, mas eventos similares se sucederam com intervalos de anos e até meses. No Japão, por exemplo, pelo menos 5 grandes terremotos ocorridos na zona geológica de Nankai foram acompanhados de movimentos parecidos na falha vizinha de Tokai, em um prazo de 5 anos. Da mesma forma, o terremoto em Izmit, na Turquia, em 1999, provocou outro em Düzce, 3 meses depois. Sistema de alerta. Um novo terremoto na falha de Sumatra provavelmente seria seguido de tsunamis, diz o estudo da Universidade de Ulster. Mas o professor Nick Ambroise, do Imperial College de Londres, advertiu que não é bom fazer previsões que possam causar pânico, principalmente porque não há como prever quando poderá ocorrer outro terremoto. Os alarmes falsos e os prazos imprecisos podem criar mais problemas além dos que já existem, disse Ambroise. Os autores do estudo, no entanto, enfatizaram que os seus resultados mostram que é urgente instalar um sistema de alerta de tsunamis no Oceano Índico. As profecias e as fontes externas que podem causar perturbações geológicas imprevisíveis. Segundo as profecias maias, que convergem para a nossa época presente, fatores externos como mudanças estruturais no Sol poderiam estar desencadeando mudanças internas em nosso planeta, afetando as condições de como o magma se comporta no interior da Terra. Segundo os maias, o Sol passaria por um ciclo de uma superatividade solar que provocaria mudanças profundas no clima da Terra, bem como mudanças radicais nos campos magnéticos do Sol, e como consequência, os campos magnéticos da Terra seriam afetados violentamente. Se os campos magnéticos forem fortemente afetados, isso poderá até provocar a inversão dos polos magnéticos terrestres, como já ocorreu em inúmeras vezes no passado de nosso planeta. Mas, para que isso ocorra, paralelamente, diversos efeitos geológicos acompanhariam esse fenômeno. O magma poderia sofrer aumento de temperatura seguido do grande aumento de pressão interna na Terra. Esse aumento de pressão poderia forçar as placas tectônicas a moverem-se bruscamente, causando grandes terremotos e perturbações geológicas graves em nosso planeta. Outra grande profecia fala do astro X, ou planeta intruso. Outras culturas o têm como Hercólubus e, segundo os sumérios, seria Nibiru. Esse astro, de grandes proporções, causaria grande perturbação gravitacional ao passar perto de nosso planeta nessa época atual. E esse arrasto gravitacional poderia gerar grandes perturbações geológicas, e esses fatos poderiam alterar a inclinação do eixo de rotação da Terra. Outro fator apocalíptico seria a queda de um asteroide ou um cometa, o que causaria devastação sem precedentes na história do nosso planeta. Porém, essa hipótese nunca foi descartada pelos nossos mais brilhantes cientistas. Mas, se analisarmos os últimos meses e anos, verão que nosso planeta sofre uma onda crescente de abalos sísmicos. Essa onda vem se acentuando cada vez mais e culminou com o grande terremoto de 26 de 12 de 2004. Após esse grande terremoto, o aumento de tremores no planeta tem assustado os cientistas, que preferem não causar nenhum alarde nas suas declarações, porque não possuímos instrumentos ou teorias específicas para prever terremotos,
mas é indiscutível que existem fatores desconhecidos que estão afetando vertiginosamente o interior do nosso planeta e causando grandes instabilidades geológicas. Sendo assim, precisamos ficar de olhos abertos e muito atentos para todos os fatos que estão ocorrendo relativo a esses assuntos. Sou um cientista muito aberto e procuro analisar os fatos por todos os ângulos, desde os mais profundos cientificismo até as questões mais esotéricas e espirituais, procurando assim compor um cenário profundo sobre o tema. Bons sensitivos podem ser confiáveis quando trabalhados de forma objetiva e podem nos trazer dados e fatores que a ciência ainda não consegue atingir. Foi através de mensagens espirituais que pude prever a ocorrência desse grande terremoto na Ásia. Mas o que também me intriga e me deixa apreensivo é que nesta mesma mensagem esse ser espiritual afirmava que esse seria apenas o início de grandes mudanças geológicas no planeta Terra. Bem, só nos resta esperar para conferir os fatos e ficarmos atentos para não sermos pegos de surpresa. Talvez esse assunto assuste profundamente a todos. Isto é muito bom e importante às vezes, encurralar os homens para que possam refletir um pouco sobre a realidade de seu mundo, de si mesmo e da civilização. É necessário que todos saibam que o futuro de cada um de nós está inserido no contexto planetário e tudo o que acontecer ao mundo nos afeta diretamente. É realmente muito triste saber que todos os nossos planos, a nossa busca pela felicidade, a nossa família, enfim, toda a realização nessa sociedade poderá ir por água abaixo. Nós preferimos nem pensar nisso, acreditando que tudo não passa de uma enorme besteira, coisa de videntes e fanáticos religiosos. No entanto, para aqueles mais despertos e corajosos, convido a uma reflexão e estudo sobre o tema. Que isso seja um estímulo para a reformulação interior de nossas vidas e que proporcione certo desapego às coisas deste mundo. Quem sabe com isso o homem se volte para o seu coração e procure espiritualizar-se, para que o verdadeiro amor desperte em toda a humanidade. As profecias do Código da Bíblia. Ao longo da história, muitos pensadores e cientistas passaram bastante tempo de suas vidas procurando um código secreto que poderia estar oculto na Bíblia Sagrada. Isaac Newton foi um deles. Passou grande parte de sua vida acreditando que poderia haver um código profético oculto nos textos bíblicos, o qual pudesse revelar o futuro. Muitos séculos se passaram e nada de concreto foi encontrado. Porém, com o advento da era dos computadores, essa tarefa extremamente árdua poderia ser executada com grande eficiência. Foi assim que o famoso matemático judeu Eliyahu Rips, especialista em estatística e teorias do grupo, pôde elaborar um poderoso programa de informática que pudesse vasculhar os textos bíblicos em busca desse oculto código secreto que deveria estar ali colocado por Deus. Utilizando os textos em hebraico original, esse cientista criou um método científico altamente sofisticado para se vasculhar toda a Bíblia e os resultados foram impressionantes. O repórter americano Michael Drosnin, quando soube dos trabalhos do cientista, procurou logo fazer contato com ele e ficou extremamente impressionado com os resultados dessas pesquisas, até então confinadas a um ambiente restrito de intelectuais. Ele propôs a publicação de um livro que poderia revelar ao mundo essa sua famosa descoberta. Em 1994, Michael Drosnin publica o livro com o título O Código da Bíblia, contendo revelações e descobertas fascinantes sobre fatos já ocorridos
e sobre eventos futuros que ainda deveriam ocorrer. Fatos já ocorridos previstos pelo Código da Bíblia. O assassinato de Yitzhak Rabin, o assassinato dos irmãos Kennedy, Segunda Guerra Mundial, o Holocausto Judeu na Segunda Guerra Mundial, o pouso do homem na Lua, colisão de um cometa com Júpiter. O assassinato de Yitzhak Rabin, a colisão de um cometa em Júpiter e a Guerra do Golfo foi encontrado através desse código antes que acontecessem. O Código da Bíblia nos alerta para mais 3 grandes eventos que ainda não aconteceram: Terceira Guerra Mundial e o Holocausto Atômico, uma série de gigantescos terremotos, queda de um cometa ou um asteroide na Terra.